Neste exercício temos 6 alunos, entre os quais temos a Ana e o Bruno. E agora eles colocam-se em fila para ser atendidos, um de cada vez. De quantas maneiras é que se podem colocar em fila de modo a que a Ana seja atendida antes do Bruno? Vamos representar a situação. Vamos colocar aqui um tracinho para cada posição da fila. Esta, por exemplo, poderia ser a primeira posição e aqui a última pessoa a ser atendida. E agora podemos imaginar, por exemplo, que a Ana está na primeira posição e o Bruno agora teria 1, 2, 3, 4, 5 posições de forma a cumprir aquela condição. Mas claro que a Ana não tem necessariamente que estar naquela, poderia estar na segunda, na terceira, na quarta, por aí fora. Então o que nós vemos é que rapidamente temos muitos casos para contar. E por isso, se calhar, talvez haja uma forma diferente de fazer a contagem. Antes de irmos mesmo àquilo que nos é pedido no exercício, vamos só ver uma outra situação que poderia ser um pouco mais fácil, que era o caso em que a Ana fosse atendida antes do Bruno, mas em que os dois fossem atendidos logo, um a seguir ao outro. Portanto, teríamos que ter a Ana e depois o Bruno, o que significa que neste caso nós iríamos colocar aqui uma espécie de um grupo, não é? E este grupo agora poderia ter várias posições e de seguida poderíamos trocar os restantes elementos. Seria uma situação mais fácil, que não é aquela que nós temos. Portanto, aqui não é obrigatório que o Bruno esteja logo depois da Ana, daí ser um pouco mais complicado. Então, como é que vamos fazer? Se pensarmos um bocadinho, vamos só pôr aqui duas posições já preenchidas. Se pensarmos um bocadinho para qualquer caso que se escreva aqui, e vamos imaginar que temos os outros alunos e que eles são o C, o D, o E e o F. O que nós vemos é que em qualquer um dos casos vai ocorrer sempre uma de duas coisas. Ou a Ana é atendida antes do Bruno, ou ao contrário. Eles não podem ser atendidos ao mesmo tempo. O que significa que, se nós pensarmos, teremos de todos esses casos, metade deles vão ter a Ana a ser atendida primeiro e a outra metade teremos o Bruno a ser atendido primeiro. Então a única coisa que teremos de fazer é contar todos os casos possíveis e depois dividir por 2. Então vamos fazer isso. Temos 6 pessoas que são 6 alunos diferentes, 6 elementos para 6 posições. Nós já sabemos que se contam com 6 fatorial. Okay? Que seria o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Agora, como eu disse há pouco, para todas essas situações, nós agora teremos sempre que em metade delas a Ana estará à frente e na outra metade é atendida depois. E, portanto, vamos dividir estes casos todos por 2. Fazendo as contas, teremos aqui, então, 6 vezes 5, por aí fora. Ou então logo diretamente com a calculadora, claro. Mas eu vou fazer aqui só para simplificar. Estes dois vão cortar e teremos, então, 6 vezes 5, 30 vezes os 12, que vai dar, ora, 300 mais 60, teremos 360, que é a resposta C. E está feito. Neste exercício, pedem-nos para considerar todas as palavras de 8 letras com ou sem significado que se podem formar ordenando as letras da palavra resolver. Escolhendo ao acaso uma dessas palavras, determine na forma de fração irredutível a probabilidade de a primeira e da última letra dessa palavra, e no caso da linha A, terão de ser a letra R. Então vamos lá, aqui pensar um bocadinho no problema. Primeiro que tudo, retirando aqui alguns dados, nós temos estas letras todas, mas há aqui repetidas, não é? Portanto, vamos pôr aqui, temos um R, outro R, depois temos o E, existe um outro E, e finalmente sobra-nos o S, o O, o L e o V. Portanto, temos algumas repetidas, é preciso ter atenção a isto. Mais, vamos calcular probabilidades, portanto, vamos começar aqui pelos casos possíveis primeiro, isto para a linha A. Então, começando com o número de casos possíveis, de quantas formas é que nós conseguimos dispor as 8 letras? Se fossem todas diferentes,
nós poderíamos fazê-lo simplesmente com 8 fatorial, não é? 8 elementos diferentes em 8 posições, contava-se desta forma. Mas, como há repetidos, nós temos até duas estratégias habituais. Uma delas é considerar que são todos diferentes, como eu aqui fiz, mas agora temos de compensar dividindo pelos repetidos. Portanto, há 2 R's, vamos dividir por 2 fatorial. Há 2 E's e, portanto, vamos dividir por 2 fatorial. Desta forma, nós compensamos as trocas que foram feitas entre, por exemplo, os R's, considerando-os como casos diferentes quando nós não o queríamos. Okay? Então, este seria um processo e isto vai nos levar para 10.080 casos possíveis. Vamos fazer por um segundo processo, ainda aos casos possíveis, que é usando as combinações. Nós podemos pensar, vamos pôr aqui, podemos pensar nos lugares para as letras, são 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora é como se fôssemos arrumando as letras à medida que vamos avançando. Portanto, vamos, por exemplo, colocar os R's primeiro, mas os R's são 2 elementos iguais e, por isso, eu quero 2 posições para 2 elementos iguais a partir daquelas 8 disponíveis. Então, vou fazer combinações de 8, 2 a 2, porque são elementos iguais. De seguida, por exemplo, poderia arrumar os E's. Vou pôr, por exemplo, um aqui e outro aqui. Então, que posições disponíveis é que existiam no momento em que fui colocar os E's? Tínhamos 6 para colocar ali 2 elementos iguais e, portanto, novamente as combinações. Finalmente, temos os restantes elementos, que são as letras que são todas diferentes. São 4 letras diferentes em 4 posições e, por isso, será 4 fatorial. Não é? Por exemplo, para arrumar aqui o S, o O, o L e o V. Portanto, isto é para os casos possíveis. Isto iria dar na mesma os 10.080. Agora, para os favoráveis. O que é que nós queremos aqui com esta probabilidade? Queremos que a primeira e a última letra sejam R. Portanto, vamos colocar aqui os tracinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fixar os R's. E agora, o que é que nós temos para distribuir? Temos 2 E's, eu vou colocá-los, por exemplo, aqui e aqui, e temos as restantes letras que são diferentes, portanto, o S, o O, o L e o V. De início, quando nós estamos a tentar perceber o problema, é útil escrever alguns casos, ver como é que vamos distribuir aqui as coisas. E, neste caso, vemos o quê? Que os R's estão fixos, tudo bem, vamos olhar para o centro, para estas 6 posições, mas há aqui também 2 repetidos. Portanto, temos de ter isso em atenção. Vamos contar, trocamos os elementos todos, agora ou por um processo ou por outro, como vimos há pouco. Podemos fazer, por exemplo, pondo todos a trocar, os centrais, que são 6. Temos 6 fatorial. E, como há 2 repetidos, vamos dividir por 2 fatorial para compensar. Ou então, se quiserem, com as combinações, vamos aos 6 lugares selecionar 2 para elementos iguais, que eram os 2 E's, e depois pomos os 4 elementos diferentes a trocar em 4 posições. Seja como for, isto deverá dar os 360. Os casos favoráveis. Agora é calcular a probabilidade e, portanto, aplicando a regra de Laplace, número de casos favoráveis 360 sobre número de casos possíveis 10.080 e fração irredutível, isto iria dar 1 sobre 28. E está feito. Agora, no B, nós queremos a probabilidade da primeira e última letra da palavra serem diferentes. Vamos representar aqui a situação. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para serem diferentes, isto seria uma certa letra, vou chamar L1, e aqui seria uma outra letra L2, que tinham de ser diferentes. Agora, o que é que acontece? Se nós tentarmos ir pelo caminho, digamos, direto, contar mesmo aquilo que nos é pedido, vemos rapidamente que isto começa a complicar. Não é? Eu posso ter aqui, por exemplo, um R e um E, o que faz com que depois, nesta zona central, eu vá ter só letras diferentes, e isso é contado de uma certa forma. Mas se eu tiver, por exemplo,
uma letra que não seja nem o R nem o E, imaginando, por exemplo, o L e o V nas pontas, o que é que vai acontecer? Na parte central eu vou ter agora letras iguais, vou ter os dois E's e vou ter os dois R's. O que significa que vou contar isto de maneira diferente na parte central. Mas ainda há mais casos. E, portanto, o exercício começa a complicar-se um bocadinho se formos pelo caminho direto. E quando nós vemos isto, normalmente qual é a alternativa? Procurar a estratégia do contrário. Então, em vez de contarmos aquilo que nos é pedido, vamos antes contar. Então, e se tivéssemos letras iguais nas pontas? Vamos lá fazer isso. E o que é que nós vemos? Podemos usar os R's ou os E's, não é? Então, vamos contar um desses casos. Aqui, por exemplo, se tivermos os R's, não é? Nas pontas. Então, isto até já foi contado atrás. É a linha anterior. Portanto, nós vimos que havia, então aqui na parte central, havia aqui 6 fatorial, isto para os casos possíveis, desculpem, favoráveis, o número de casos favoráveis para esta situação, 6 fatorial, trocávamos os elementos todos, mas como há aqui 2 E's pelo meio, vamos ter que compensar fazendo 2 fatorial aqui em baixo. Isto dava-nos 360 casos. Agora, nós temos que ver os casos em que temos letras iguais, que são R's, e os casos em que são E's. E isso significa que iremos duplicar, não há razão para dar diferente, não é? Só trocar aqui as posições entre os R's e os E's, e vamos ter 2 vezes 360 casos favoráveis para que as letras sejam iguais nas pontas. Portanto, isto seriam 720. Então, a probabilidade, vamos colocar aqui, de termos uma sequência com letras iguais nas pontas seria 720 sobre os casos possíveis que já tínhamos antes, que eram os 10.080. Portanto, isto seria a probabilidade de as letras, eu vou chamar as letras nas pontas, para simplificar, serem iguais. Agora, isto não é o que nós queremos, não é? Nós queremos exatamente o contrário, queremos que as letras sejam diferentes. E por isso, vamos agora, aqui deste lado, indicar que a probabilidade que nós queremos será então 1 menos esta, menos 720 sobre os 10.080. E isto, feitas as contas, vai nos dar então 13 sobre 14. Portanto, está aqui um ótimo exemplo de como as coisas às vezes podem ficar mais simples usando a estratégia do contrário e, portanto, é uma questão de opção. Conforme vamos avançando, vemos isto se calhar por este caminho está a ser bastante complicado, talvez o contrário me vá ajudar. É uma ideia a utilizar, ok? Está feito. Neste exercício temos aqui o triângulo Pascal, mas também a regra de Laplace em conjunto. Vamos ver o que é que pede o enunciado. Temos que a soma dos 4 menores elementos de uma certa linha é 30 e vamos escolher ao acaso 2 elementos dessa linha, não é? Ok, a pergunta pede-nos qual a probabilidade desses 2 elementos serem diferentes. Então vamos começar por representar aqui, primeiro que tudo, a linha do triângulo Pascal, portanto uma certa linha que neste caso vai ter os 4 menores elementos, a sua soma é 30, vamos representar esses elementos. Nas pontas estarão combinações de n, não sabemos qual é a linha, não é? A linha n, 0 a 0, combinações de n, 1 a 1, e agora seguíamos por aí afora, mas por simetria sabemos que do outro lado teremos outros 2 elementos que são iguais a estes 2 primeiros, e serão estes 4, no fundo, que são os menores da linha, não é? Portanto, aqui teríamos as combinações de n, n menos 1, o penúltimo da linha, e finalmente combinações de n, n a n. Não precisamos trabalhar com esta notação, podemos converter isto, sabendo que nas pontas de cada linha do triângulo Pascal teremos sempre 1, temos um aqui, outro aqui, e sabemos que a segunda posição é dada pelo n da linha, e por simetria teremos a penúltima, também n. Então a soma destes 4 elementos, nós sabemos que dá 30. Portanto, a partir daqui podemos facilmente retirar que
que 2n é igual a 30 menos 2 e, portanto, o n será metade dos 28, que é 14. Então, temos já a linha. Agora, vamos calcular uma probabilidade, vamos precisar de casos possíveis, casos favoráveis, o que significa que precisamos saber quantos elementos temos na linha, que, sendo o n igual a 14, será n mais 1 o número de elementos, não é? Portanto, teremos 15 elementos nesta linha. Então, agora vamos concentrar-nos na parte mesmo de aplicação da regra de Laplace. Vamos selecionar ao acaso 2 elementos da linha. Então, teremos o número de casos possíveis. Vamos selecionar 2. Não há aqui propriamente razão para considerarmos trocas entre os dois. Poderíamos fazer o exercício todo considerando as trocas, mas era complicado desnecessariamente. Portanto, vamos usar as combinações. Vamos selecionar, a partir dos 15 elementos disponíveis, 2 elementos. Ora, isto deverá dar os 105. Temos os casos possíveis. Vamos agora aos casos favoráveis. E os casos favoráveis, nós precisamos de selecionar o quê? Temos de escolher elementos diferentes. Aqui é que é preciso ter algum cuidado, porque a pergunta é um pouco mais complicada se nós formos mesmo contar a forma de retirar estes elementos diferentes. E muitas das vezes, quando é mais complicado por um caminho, podemos pensar, será que o contrário não será mais fácil de contar? É o caso. Portanto, é mais fácil contar o número de maneiras de retirar 2 elementos que sejam iguais. Portanto, vamos fazer isso. Nós temos uma linha com 14 elementos. Desses 14, teremos quantos pares de elementos iguais? Desculpem, temos 15 elementos. Portanto, nesses 15 elementos nós temos do primeiro até ao sétimo. Depois temos aqui um oitavo elemento sozinho, que é diferente dos outros, e depois temos do nono ao 15º. Então temos aqui 7, aqui temos também 7, e nós sabemos que por simetria teremos então elementos iguais. Teremos, por exemplo, aqui vemos este com este são iguais, este com este também. Então quantos pares teremos ao todo? Teremos 7 pares. Então temos 7 pares iguais e temos um elemento que é diferente. Então vamos contar os casos em que são escolhidos 2 elementos iguais, que são 7, não é? Há 7 maneiras de escolher 2 elementos iguais. E agora vamos retirar isso ao total. Portanto, se ao total, que eram os 105, 15, 2 a 2, retirarmos estes 7 casos em que os 2 elementos são iguais, vamos ficar com os casos em que eles seriam diferentes, que é o que nós queríamos. E é muito mais fácil contar desta forma, neste exercício. Portanto, isto seriam 98, tendo os casos favoráveis. Agora é só calcular a probabilidade. Portanto, seriam os casos favoráveis, 98 sobre os 105 possíveis. Simplificando esta fração, teremos 14 sobre 15, que era a resposta B. Temos agora uma pergunta com as propriedades do triângulo Pascal. Vamos só colocar aqui assim aquelas que nos vão dar jeito. Nós temos a propriedade que permite somar 2 elementos seguidos numa linha do triângulo Pascal, por exemplo, combinações de NP a P mais combinações de N, o elemento seguinte, que é P mais 1, vai nos permitir obter uma combinação na linha de baixo, portanto N mais 1, e agora será sempre o valor aqui do lado direito, o maior deles, que é o P mais 1. Esta é uma das que nos poderá dar jeito. A outra será aquela que tem a ver com a simetria do próprio triângulo Pascal, não é? Que é elementos que estejam a uma mesma distância das pontas ou do centro vão ser iguais. Combinações de NP a P será igual a combinações de N, é na mesma linha, mas o elemento simétrico N menos P. Então vamos olhar para aquilo que nos pedem
descobrir o n e o p de forma a que esta igualdade seja verdadeira. E olhando para aqui vemos, por exemplo, o quê? Vemos uma soma entre dois elementos que estão na mesma linha, o 2023, a linha do n igual a 2023, e são consecutivos. Temos 100, temos 101. E, portanto, vamos usar logo esta propriedade para transformar isto em combinações de, passamos para a linha de baixo, 2024, e vamos escolher do lado direito o maior deles, que é o 101. Isto vai somar com combinações de 2024 e agora aqui 1922. Isto será igual a estas combinações de NPP. Agora, olhando para aqui, temos elementos da mesma linha, mas não são consecutivos. Portanto, quando isto acontece, vamos lá pensar que outra propriedade é que nos pode ajudar. E aqui, normalmente experimentamos esta, a ver se faz aparecer algo mais. Podemos testá-la nos dois elementos, podíamos experimentar neste e neste. Por exemplo, eu aqui optei por fazer primeiro no da direita, portanto, vou aplicar aqui, ou seja, vou escrever o elemento que é simétrico deste, vou fazer aqui ao lado, combinações de 2024, 1922, será igual a, e agora a mesma linha, o elemento simétrico será a subtração entre 2024 e 1922. Agora, isto vai nos dar o quê? Vai nos dar combinações de 2024 a 102. Ora, 102 sim, 102 já é útil, portanto nós vamos agora aproveitar isto e temos dois elementos já consecutivos, não é? 102, portanto, na mesma linha, mas consecutivos. Portanto, com isto, vamos aplicar novamente aquela propriedade ali de cima, o que nos vai dar combinações da linha seguinte, 2025, e outra vez o maior deles, que é o 102, neste caso. Isto igual a combinações de n, p a p. Depois, está feito, não é? O n será aquele 2025, e o P será o 102. Bom, não é a única forma de fazer o exercício. Nós podíamos ter obtido, embora sendo a mesma linha, podíamos ter obtido também n igual a 2025, mas um P diferente, não é? Uma vez que há um valor que é simétrico deste e, portanto, não era resposta única, está bem? Portanto, esta era uma das possíveis soluções. Se quiséssemos, podíamos ter no início optado, vamos pôr aqui ao lado, nós neste caso transformamos este nesta combinação por simetria. Podíamos ter optado por mexer primeiro no que está aqui logo no início. Portanto, o que é que iria acontecer? Ficaria combinações de 2024 e depois precisamos, vamos fazer aqui ao lado, precisamos do simétrico 2024 menos 101, o que nos iria dar as combinações de 2024, 1923. Depois ficaria mais as combinações de 2024, 1922 e, portanto, cá está. Temos aqui também elementos seguidos. E aplicávamos agora aquela propriedade que nos vai dar a linha seguinte. E vamos ficar, atenção que eu aqui tenho, a ordem está diferente, portanto o maior dos dois é este, 1923. E cá está. Neste caso, a solução seria n igual a 2025 e o P 1923. Ok, temos aqui dois processos e está feito. Agora, um exercício com o binómio de Newton. Para tal, vamos só colocar aqui rapidamente a fórmula que vamos precisar. Portanto, o binómio de Newton será algo do tipo A mais B elevado a n, e aquilo que precisamos normalmente é do termo de ordem P mais 1, não necessariamente do desenvolvimento todo,
Este termo vai ser composto por combinações de n, p a p. Aquele a vai ficar elevado a n menos p vezes o b elevado a p. Portanto, aqui este p aparece sempre aqui também e o n menos p, se virem, o n menos p mais o p vai dar o n. Somando os expoentes dá sempre o valor que é o n. Então, neste caso em concreto, nós temos este 2 funciona ali como o a e o b. Neste caso, atenção, porque temos aqui também o menos, será isto tudo, não é? O n vai ser o 10. Ok? Identificamos aqui os principais elementos. Agora, nós queremos, neste desenvolvimento, procurar um determinado termo, um monómio, nesta forma. Portanto, ele vai ter o x elevado a 6. Esta vai ser a nossa referência. O que nós queremos é descobrir o valor do k, o seu coeficiente. Então, vamos a isto. Começamos por escrever normalmente o termo de ordem p mais 1, com todos os elementos que tivermos. Portanto, combinações de, e o n é 10, p a p. O a vai ser o 2, portanto, agora é aplicar a fórmula 2 elevado a n menos p, ou seja, a 10 menos p. Depois, aquele menos x ao quadrado sobre 4, tudo isto vai ficar elevado a p. Até agora foi só aplicar a fórmula. Agora, precisamos trabalhar aqui um bocadinho a expressão e separar aquilo que for possível para que no final o x fique numa só potência, x elevado a qualquer coisa. É este o plano inicial. O problema aqui é que o x está ao quadrado e está aqui com várias outras coisas. Portanto, talvez a melhor forma será primeiro separar ali aquele quociente. Vamos colocá-lo como em cima x ao quadrado. Em baixo vamos passar aquele menos para o 4. E vamos aplicar agora a regra das potências, que nos diz que se tivermos a sobre b elevado a um certo expoente, podemos passar aquele expoente tanto para cima como para baixo, não é? Portanto, aqui vai ser a aplicação dessa regra, ficando o x ao quadrado elevado a p e o menos 4 também elevado a p. Com isto já começamos a isolar um pouco mais o x, a potência de x. Tudo o resto vai passar aqui para o início, tudo o resto será um coeficiente numérico, a partir do momento em que se saiba o valor do p, não é? Pronto, isto ficaria isto tudo sobre o menos 4 elevado a p, vezes o x, e vamos já fazer potência de potência, multiplicamos os expoentes, 2 vezes p, temos 2p. Então, agora que temos a potência de x, nós sabemos que queremos um termo que tenha x à sexta, por isso este 2p terá necessariamente que ser igual a 6. Desenvolvendo, temos p igual a 3. Ora, o 3 é um número que faz sentido aqui no problema, ou seja, estará entre 0 e 10. E, portanto, neste caso o termo existe. Qual é o termo? Será o termo de ordem 4, o quarto elemento, não é? Então, não esquecer que o p é 3. Atenção aqui. Substituindo, agora ficamos com 10, 3 a 3... vezes, e agora é fazer estas contas todas, não é? Isto, substituindo o p por 3, aqui também, e se isto foi bem feito, o x vai ficar elevado a 6, que é o que nós pretendemos, não é? Bom, o resto agora é colocar isto tudo aqui, ou na calculadora, fazer as continhas, e se tudo correr bem, devemos obter aqui menos 240 x à sexta, o que significa que o k será este valor de menos 240. Conclusão será a opção C. Ok? Está feito. Temos aqui agora um exercício de contagens que nos apresenta um grupo de 8 pessoas constituído por 3 homens e 5 mulheres. O que é que pretendemos? Eles vão colocar-se em fila para uma fotografia e queremos ver de quantas maneiras é que o podem fazer, de modo a que fiquem pelo menos 2 homens seguidos. Bom, nós podíamos contar isto normalmente, ou seja, íamos ver, então o que é que inclui ter 2 homens seguidos? Podíamos ter 2 homens seguidos mesmo, apenas. Podíamos ter 3 homens seguidos,
Mas também podíamos ter dois homens seguidos e depois o terceiro estar noutra posição, não seguido, não é? Ou combinando isto de outras formas, podia ser o H1 com o H3 e ali o H2, portanto havia aqui vários casos a contar e neste caso talvez seja preferível fazê-lo pelo contrário. Então o que é que seria o contrário de pelo menos dois homens ficarem seguidos? Ora, o contrário será os homens ficarem todos separados, não é? Portanto, ficaríamos aqui com uma estratégia que é, podemos chamar a estratégia do contrário, não é? E pela estratégia do contrário, nós vamos contar todas as possibilidades de dispor as 8 pessoas e vamos retirar aquelas que não queremos, que são aquelas em que os homens estão todos separados, eles não ficam juntos. Então vamos a isso. Para tal, eu costumo chamar esta estratégia para separar um certo número de elementos a estratégia dos separadores. Okay? Portanto, aqui para esta parte vamos usar os separadores. Mas inicialmente temos ainda que contar todas as formas de dispor as 8 pessoas, que é este caso aqui, esta situação. Eu vou chamar esta A1, esta A2. Então, na 1, que é mais fácil, o que é que vamos fazer? Vamos simplesmente trocar os 8 elementos em 8 posições. E isso conseguimos facilmente com 8 fatorial. Portanto, isto feitas as contas, seria 40.320. Agora, a parte que poderá dar mais luta, no caso de nunca terem usado esta estratégia, é para a utilização dos separadores. O que é que isto quer dizer? Nós vamos usar as mulheres aqui como elementos separadores, portanto vamos colocar aqui M1, M2, por aí fora, a representar cada uma das mulheres, que são, obviamente, elementos diferentes, daí eu estar a numerá-los. Agora, onde é que podem ficar os homens de maneira a garantir que eles ficam separados? Nós temos aqui várias posições possíveis. Podem ficar numa destas todas que aqui estão. Entre as mulheres ou aqui nas pontas. Ora, isto são 1, 2, 3, 4, 5. Temos 6 possibilidades de lugar onde colocar os 3 homens. Como os 3 homens são elementos diferentes, vamos usar aqui os arranjos, não é? Portanto, vamos a 6 lugares selecionar 3 para arrumar 3 elementos diferentes. Agora, isto distribui os 3 homens, mas falta ainda ver que as 5 mulheres podem trocar entre si nesta função de separadores. Portanto, vamos trocar 5 elementos diferentes em 5 posições e fazemos isso com 5 fatorial. Ora, isto vai dar os 14.400. Ok? Então, temos o total, temos todas as formas de garantir que os 3 homens estão separados, agora é fazer o cálculo que tínhamos aqui na estratégia inicial, ou seja, iremos fazer os 40.320 menos os 14.400 e o que nos vai dar os 25.920, que é a resposta C. E está feita a primeira linha. Na segunda parte do exercício, na linha B, temos agora o seguinte. Admita que a este grupo se juntaram mais de 13 pessoas. Portanto, vamos ter uma nova constituição no grupo. Estavam 3 homens e 5 mulheres. E agora vamos juntar aqui mais 13 pessoas. Mas não sabemos exatamente quantos homens e quantas mulheres estão nestas 13 pessoas. O que sabemos é que a probabilidade de selecionar 2 homens agora nesta nova configuração é de 10%. Portanto, vamos pôr aqui, probabilidade de selecionar 2 homens, 10%. Vamos colocar isto em dízimas, 0,10 ou 0,1. E queremos saber qual é o número de mulheres que entraram no grupo. Então vamos lá pensar aqui. Primeiro que tudo, temos de definir aqui algum tipo de incógnita. Como queremos descobrir o número de mulheres que entraram no grupo, se calhar faz sentido, por exemplo, atribuir N a este número. E agora vamos exprimir aquilo que temos, a constituição do grupo, usando também esta variável N. Então, neste momento, o que é que nós temos?
se entraram N mulheres no grupo e se eram 13 novas pessoas, significa que entraram quantos homens? Teremos 13 menos N homens que entraram no grupo, não é? Vamos lá colocar já aqui. Ok. Agora, o que é que nós queremos saber? Temos uma probabilidade de selecionar 2 homens, portanto, dava jeito de ter algo que representasse o número de homens atualmente, nesta nova composição. Para isso, basta juntar a estes que entraram os 3 homens que já lá estavam, e, portanto, teremos 13 menos N mais os 3, ou seja, 16 menos N. Portanto, isto representa o quê? O número de homens presentes nesta nova composição. Portanto, vamos pôr presentes agora. Portanto, já temos aqui mais algo com que trabalhar. Então, se quisermos calcular a probabilidade que nos é fornecida, se quiséssemos escrever uma forma que a representasse, o que é que iríamos fazer? Vamos selecionar 2 homens de um total de, e precisamos de ter algo que represente o número total de pessoas neste momento, não é? Quantas pessoas lá estão? Falta-nos ainda representar isso. Temos as 13 pessoas novas com as 8 que já lá estavam. Portanto, temos 8 mais 13, ou seja, neste momento temos 21 pessoas. Número de pessoas presentes atualmente, não é? E agora sim conseguimos representar esta probabilidade. Então, se são 21 pessoas e nós vamos selecionar 2 pessoas ao acaso, vamos contabilizar o número de casos possíveis como combinações de, vamos às 21, selecionar 2. Pronto, esta é a parte fácil. Agora, queremos selecionar 2 homens. Então, nós sabemos que existem 16 menos N homens neste momento e vamos a esse total, 16 menos N, selecionar 2. Portanto, este cálculo daria o valor que aqui está, daria esta probabilidade. Então, vamos igualar e a partir daqui temos uma equação. Então, vamos ter que esta combinação, eu vou aproveitar isto que já escrevi, vai ser igual a 0,1 e vamos desenvolver. Normalmente, estas equações vão fazer aparecer os fatoriais que vêm da fórmula, não é? A fórmula das combinações de NP a P, que será N fatorial, N menos P fatorial, vezes P fatorial. Vamos desenvolver. Como é que vai ficar? Então, 16 menos N fatorial. Esta parte aqui é o que nós temos aqui. Depois, sobre... E agora seria o N menos o P. O N é aquele 16 menos N, o P é o 2, menos 2 fatorial. E, finalmente, vezes o que é o P fatorial, ou seja, neste caso, 2 fatorial. Isto tudo vai dividir pelas combinações de 21, 2 a 2, que irão dar 210. Ok, então agora isto tudo que está aqui é igual a 0,1. Podemos também já, por exemplo, trabalhar em fração, 1/10. E vamos começar a desenvolver isto, que ainda está um bocadinho complicado. Normalmente o que fazemos com estes fatoriais, nestas equações, é desenvolver os fatoriais, normalmente para cortar alguma coisa. Entre o de cima e o de baixo, ou seja, entre este que está a amarelo e o de baixo que está a verde, o maior será o de cima, não é? 16 menos N, uma vez que o de baixo vai ser, isto que está aqui, será 14 menos N. Portanto, vamos desenvolver o de cima. Estou a fazer aqui várias coisas, vamos lá. 16 menos N, vamos para 15 menos N, 14 menos N e vamos parar aqui. O que eu estou a usar é aquela propriedade, por exemplo, se eu tiver 7 fatorial, posso escrevê-lo como 7 vezes 6 vezes 5 e, se precisar de parar em alguma altura, escrevo 4 fatorial, que representa todo o restante que iria escrever até chegar ao 1. Portanto, fazendo isso aqui, eu vou parar neste 14 menos N fatorial para depois poder simplificar com o 14 menos N fatorial que está em baixo. O 2 fatorial vamos já pôr como 2. Este 210 vamos passá-lo já a multiplicar e, portanto, teremos 210 sobre 10. Desenvolvendo, vamos cortar aqui. E agora temos uma distributiva aqui em cima. Vamos desenvolvendo. 16 vezes 15.
Ora, isto vai dar os 240 menos 16n menos 15n mais n ao quadrado. Depois, este 2 que está aqui, vamos passá-lo a multiplicar. Ou ainda antes, dividindo por 10 em cima e em baixo, ficamos com 21. O 2 agora, quando multiplicar, já vai dar 42. Vamos arrumar isto tudo e, tipicamente, vamos obter uma equação de segundo grau, que é o que temos aqui, n ao quadrado, menos 31n, e agora o 240 menos o 42, portanto, mais 198. E cá está a equação de segundo grau, não é? Para resolver, vamos aqui aplicar a forma resolvente. E, com isso, vamos obter duas soluções, n igual a 9 ou n igual a 22. E agora vamos pensar um bocadinho, se fazem sentido as duas, se é só uma. De onde é que vem este n? É o número de mulheres que entraram no grupo. Ora, se entraram 13 pessoas ao todo, o número de mulheres não pode ser superior, não é? Portanto, este n terá que ser menor ou igual a 13. Agora, selecionamos então, das duas ficamos com o n igual a 9, que é já a nossa solução, porque o n estava definido como um número de mulheres. Portanto, resposta final, entraram 9 mulheres. Pronto. Podíamos ter resolvido o problema de outra forma, podíamos ter definido o n como o número de homens que entrou no grupo, ou o número... Portanto, há sempre várias possibilidades de definir aqui as variáveis, mas depois, em função disso, o importante é escrever as expressões que representam depois as outras quantidades no problema. Neste caso, o número de homens que entraram, depois o número de homens presentes na situação nova e também determinar aqui o número total de pessoas. E está feito. Neste exercício temos aqui dois acontecimentos, temos o A e o B. O que é que sabemos sobre eles? Nenhum deles é impossível nem certo, e ainda que o A está contido em B. E procuramos a afirmação que será verdadeira. Ok, vamos representar já a situação. Temos o A contido em B, portanto seria qualquer coisa assim. A e o B. E agora, a partir daqui, nós podemos tirar várias ideias que vamos usar nestas opções. Portanto, a primeira ideia será a de que, se o A está contido em B, então o P de A terá de ser menor ou igual a P de B, não é? Faz sentido, olhando para ali para a figura, que a probabilidade deste seja inferior ou eventualmente igual a P de B. Então, com esta ideia, nós vemos logo na primeira opção que não pode ser, não é? Portanto, se o P de A tem que ser inferior ou igual a P de B, então ele não pode ser superior a P de B. Portanto, exclui-se a opção A. Então, esta não pode ser. Agora, vamos pensar em algo para a opção B, por exemplo. Como é que fica a interseção neste caso particular? Olhando ali para a figura, nós vemos que se o A está contido em B, então a interseção entre o A e o B será igual a quê? Vai ser igual àquele mais interior, não é? Portanto, seria P de A. Ok? Agora, nós temos P de interseção igual a P de A, mas precisamos de ter alguma informação sobre este P de A. E nós temos, eu é que não escrevi aqui ainda nada sobre isso, mas no início dizem-nos que nenhum deles é impossível nem certo. Portanto, isto levava-nos a escrever que o P de A e o P de B iriam variar entre que valores? Se não pode ser impossível, não pode ser zero, não é? Portanto, entre 0, tem que ser maior que 0, e por outro lado, não pode ser certo e, portanto, terá de ser inferior a 1. Então, com isto, o que é que nós sabemos? Que P de A é diferente de 0. Portanto, como o P de A é diferente de 0, então o P da interseção também, uma vez que eles são iguais. Logo, também não será a opção B, excluímos a B.
Ok. Agora, vamos olhar para a C. A C tem a reunião entre A e B. Mais uma vez, voltamos aqui ao esquema em que A está contido em B. Portanto, o que é que nós retiramos agora em termos de união? Se o A está contido em B, olhando para a figura, vemos que a união entre os dois daria o maior deles, não é? Neste caso, o P de B. Então, é isso que acontece. P de A união com B vai ser o P de B. Agora, será que ele pode ser igual a 1? Vamos usar um raciocínio semelhante ao que fizemos antes. Vamos olhar para, neste caso, o P de B e vemos que o P de B está entre 0 e 1. Portanto, ele não pode ser 1. O P de B é diferente de 1. Logo, o P da união também será diferente de 1. E, portanto, excluímos a C. Ok. Portanto, já sabemos que é a D, mas vamos tentar mostrar, a partir do que temos, que realmente acontece isto. Então, vamos lá fazer isso. Partindo novamente de o A está contido em B, podemos retirar que a probabilidade do A será menor ou igual a P de B. Okay, isto já sabíamos. Agora, como é que nós, a partir daqui, podemos chegar a esta desigualdade? Aqui temos os acontecimentos simples, ali temos os seus contrários. Portanto, se usarmos a fórmula do contrário, o P de A será igual a quê? A 1 menos o P do contrário de A. No segundo membro fazemos a mesma coisa, 1 menos P do contrário de B. Agora, vamos trabalhar um bocadinho a expressão. Do lado esquerdo e direito podemos cortar este 1 e ficaríamos com menos P do contrário de A menor ou igual a menos P do contrário de B. Vamos multiplicar tudo por menos 1, mas, claro, cuidado, porque ao fazer isso temos que trocar o sentido desta desigualdade. Passa a maior ou igual e, finalmente, P de contrário de B. Portanto, daqui para aqui, multiplicando por menos 1. Bom, é exatamente aquilo que diz a D. Portanto, cá está, a resposta seria a D. E está feito.